Oi, pessoal. Gravando a nossa 14ª aula hoje, né, no curso de Desenho Artístico no canal Arte Sua Linda. Hoje eu estou trazendo para vocês um exercício que eu havia falado que nós faríamos, né, que é de transformar o círculo, né, um círculo, em uma esfera, com uma técnica, né, de sombreado, de claro escuro, né, ou esfumato, ela tem vários nomes para descrevê-la, né? Onde a gente consegue dar a sensação, né, de que você tem volume numa superfície plana, que só tem largura e altura, né? A gente não tem profundidade. Mas com essa técnica, né, você consegue dar a sensação de profundidade, né? O esfumato, eles reportam a origem dele a Da Vinci, né? No período do Renascimento, e quando ele, bom, pelo menos até o que chegou até nós, né? Os primeiros trabalhos foram desenvolvidos por Da Vinci e ele cria essa sensação, né, de esfumar, né, de fazer uma luz e uma sombra, né, com o material de desenho, com carvão, lápis, né, o grafite, e você consegue dar essa sensação de volume, né, e profundidade no desenho. Eu trouxe aqui esse exercício com essas esferas, né, e cada uma tem uma posição de iluminação, né? Algumas são mais centrais, onde a gente vê a luz batendo, outras do lado mais esquerdo, outras mais para o centro, outras bem à direita, né? E também a questão da peça, né? Aqui ele não trabalha muito com textura, mas trabalha com a cor. Peça que talvez, por exemplo, vamos pensar em uma bola de bilhar branca, né? Aqui você já poderia ter uma bola de bilhar azul escura, né? Porque dependendo da cor, uma amarela, você também vai ter, né, no preto e branco, essa leitura de cinza, de tons de cinza diferenciados, né? Mais claro, mais escuro. E também a questão da iluminação, né? Da incidência de luz. E a projeção de sombra dela também, né? Um local mais iluminado, você tem uma projeção de sombra menor, talvez, né? Aqui, mais com uma luz mais difusa. Aqui, onde você tem uma luz mais pontual, né, batendo aqui em cima dela, você vai ter uma projeção de sombra maior, mais escura aqui embaixo. Então, assim, gente, a primeira coisa isso aqui eu vou disponibilizar, tá? Como eu tenho feito, nos comentários, eu vou deixar um link com ela, vou escanear e vou deixar nos comentários para vocês imprimirem. Eu acho legal, acho importante. E para se exercitarem, gente, aquilo que eu falei, né? Desenho é exercício, não tem como você desenvolver sem fazer exercício. Precisa fazer todas? Não, você pode escolher 2, 3. O ideal seria você ir fazendo algumas, né, até você já sentir que melhorou tecnicamente, que você já está dominando, né? Volto a pedir que vocês não utilizem nem papel higiênico, nem algodão e nem o pincel por enquanto. Façam só com lápis para aprender a dominar a técnica no lápis da pressão, né, de você fazer menos ou mais pressão para você conseguir o resultado mais uniforme sem usar os artifícios, né, de coisas que a gente vai usar daqui a pouco, mas eu acho bacana usar quando você já domina o uso do lápis. E precisa fazer todo aquele processo, fazer o quadrado, a cruz, o X, né? Não precisa, tá? Eu aqui usei um compasso, tá, gente? Porque o meu objetivo aqui não é que vocês aprendam a fazer o círculo, o círculo, porque isso a gente já passou por isso lá atrás, né? O objetivo aqui é vocês fazerem o sombreado. Então, para agilizar, eu estou trabalhando aqui, fiz com um compasso, tá? Mas, aí quanto maior você colocar, vai dar mais trabalho. Fica mais exuberante, mais bonita, você fazendo maior. Mas assim, se você conseguir fazer num tamanho razoável, a minha, ó, mais ou menos, tá, gente? O raio dela, mais ou menos, tá com 3, tá? Por volta de 3, a abertura aqui da perninha dele, do compasso, né? O raio, do centro até o risco aqui, né? Então, 3 centímetros. É uma sugestão, tá, gente? Mais ou menos desse tamanho. Muito pequenininha não, porque também não vai exercitar nada. Nem fica fácil de fazer. E antes da gente começar aqui, porque eu vou agilizar esse vídeo, eu vou parar de falar para passar aí mais rápido, para vocês virem eu fazendo uma dessas aqui, eu vou ensinar para vocês a apontar o lápis. Porque, olha só, eu trouxe 3 lápis aqui. Vou botar até esse papel aqui, gente, porque eu tô sentada numa bancada e vou fazer uma lambança. Esse daqui tá muito bem apontado no apontador, tá? Pode usar assim? Pode, mas é complicado porque a gente aqui vai inclinar muito o lápis. E aí o que vai acontecer? Quando você inclina muito, você vai esbarrar com a madeira no papel. Então você vai ter dificuldade de fazer uma sombra mais leve, mais uniforme, porque a madeira vai estar batendo e arranhando o papel. Inclusive ela pode texturizar o papel e na hora que você for botar o grafite ali, ele prender o grafite e fica feio. Esse daqui já está apontado com o estilete. Olha a diferença, gente. Tá vendo? A gente estende essa área aqui, então você faz uma inclinação menor, mais suave. Aqui a inclinação ela vai ficar mais em pé. Você vai ver mais essa inclinação e vai bater primeiro aqui a lateral
até junto com a ponta. Aqui, a ponta ela fica mais liberada, então você não encosta o lápis, porque você vai pegar e vai estender essa inclinação, né? Esse daqui tá apontado com apontador, mas eu acho que já tem passado estilete. Eu peguei 3 lápis diferentes aqui, né? E como é que a gente faz essa ponta aqui, gente? Normalmente eu trabalho com estilete. Antigamente a gente usava gilete, né, gente? Agora aqui, ó. Da ponta pra cá, eu ponho 2 dedos, segurei aqui, e com o estilete eu vou segurar e vou girar o lápis, só pra marcar, tá? A partir de onde? Então aqui fez uma valinha. Vocês não vão enxergar, tá? Mas ele fez uma valinha aqui, ó, onde tá os 2 dedos. E dessa valinha pra baixo, eu vou começar com o estilete bem deitado e vou segurar aqui atrás a lâmina. O lado que corta é esse, né? Eu vou começar a desbastar o lápis. Por que bem deitado? Porque se eu puser em pé, vai tirar uma lasca profunda. E eu não quero. Eu quero ir aos poucos. Primeiro eu vou tirar a tinta. Esse meu estilete aqui já tá até meio... A lâmina já tá meio ceguinha. Isso suja muito, gente. O ideal é você fazer em pé, já perto de uma lixeira, ou numa pia, um tanque, né, que você possa depois até lavar, porque além de espirrar madeirinha para tudo quanto é lado, o pó do grafite, ele é muito fininho, né, então espalha. Bom, descasquei, agora eu vou estender para a ponta. Por que esse meu dedo tá aqui? Porque senão, esse estilete, então, que é mais simplesinho, ele tem muita folga, tá? Então ele vai ficar fazendo barulho e essa folga a gente, às vezes, acaba perdendo a inclinação que você quer colocar. Ele inclina mais. E vou girando o lápis, tá, gente? Eu que tô girando o lápis aqui com a mão esquerda, né? Aqui no caso eu sou destra. E tem que ter muito cuidado, porque quando começa a aparecer o grafite, se você forçar muito, você quebra o grafite, tá? Lá na época da minha faculdade, que a gente, né, às vezes nem tinha estilete para trabalhar, a gente trabalhava com gilete mesmo, fazia essa ponta aqui com gilete. Quebrava o gilete ao meio, às vezes segurava com um papelzinho, tá? Bom, ficou bem grossa a ponta, né? E aí a gente tem 2 opções. Ou nós vamos para a lixa e fazemos essa ponta aqui na lixa, esfregando. Sugestão que eu dou, jogar tudo isso aqui fora, tá? Por quê? Porque agora, quando a gente vai pro grafite, você pode guardar o pó do grafite já no papelzinho e deixar ele cair no papel e depois arrumar um potinho, um vidrinho de bala, né? Hoje em dia tem tantas embalagenzinhas interessantes de remédio e você já vai guardando esse pó de grafite, porque isso aqui é bem útil em desenho, tá? Então a gente pode descartar isso aqui, tá? Tô com uma lixeirinha aqui do lado. Vou descartar. Eita, metade ficou aqui. Ai, gente, hoje eu estou... Deixa eu ver se saiu do lugar. Bom. E agora, nós vamos apontar essa parte. É aquilo que eu falei. Ou você vai na lixa, ou você pode também afinar aqui, ó. Esfregando. Sempre o estilete bem deitadinho. Não tô colocando ele em pé. Tá? Uma inclinação bem pequena. Tá vendo o pozinho que sai ali? Esse pozinho você pode guardar para usar depois, porque ele tem finalidades aqui no desenho, tá? A gente pode aproveitar. Agora, o ideal é que não caia pedacinho de madeira, né? Então, assim, eu tô afinando com cuidado, sem fazer muita pressão. Se eu inclinar muito o estilete, ele tira pedaço e deforma essa ponta, tá? Agora, a pontinha não precisa ficar tão fina, tá, gente? Porque fina demais, ela vai quebrar. Lembra que a gente tá trabalhando com um grafite macio. Então, ó, isso daqui, a gente pode depois fazer, né, uma dobrinha e jogar num potinho de medicamento, alguma coisa assim, limpinha, seca, pra você usar. E esse finalzinho aqui da ponta, eu vou voltar com ele, a gente pode pegar ou a lixa de papel, vou pegar até um pedacinho aqui de papel, gente, pra não sujar essa daqui, porque... E aí você vem, lixa de obra mesmo, tá, gente? Aquela lixa mais fininha. Aí você vai girando, tá vendo? Eu tô girando o lápis, né? Se não deforma de um lado só. A gente até às vezes trabalha com lápis chanfrado, que é aquela diagonal aqui na ponta, né? Mas pra fazer o esfumato não é legal, tá? É legal ele tá com a ponta mais redondinha. Bom, só pra poder também não ficar nenhum bico na ponta que pegue em 2 lugares, porque aí te atrapalha, tá? Então, ó. Tá mais ou menos... Olha como suja, gente, ó. Tá vendo?
Então, assim, isso daqui eu vou botar no potinho, vou descartar esse pedacinho de lixa, né? E vamos lá. Agora, eu já tô com o lápis bem apontado, ó, ainda poderia ter até desgastado mais aqui para ele ficar mais sem esse carocinho aqui do lado, não sei se dá para perceber. Bom, eu vou agora pegar o papel, né? Vou escolher a esfera que eu vou querer retratar, né? No caso aqui, gente, eu vou retratar essa, tá? E aí eu vou começar a trabalhar. Eu fiz com o compasso, tá? E aqui embaixo eu já vou marcar mais ou menos essa projeção de sombra, que tá maior do lado esquerdo, mais diluída, né? E menor, numa área menor do lado direito. Mais ou menos isso, né? Acho que aqui ela era até maior. Bom, eu gosto, como aqui a gente tá com uma esfera, olha só, essa daqui que tá mais clara, com mais luz e parece uma peça mais clara, ela tem quase que um encontro aqui do fundo com ela, quase na mesma tonalidade. Essa daqui não, né? A gente já consegue ver que ela tá bem mais escura do que o fundo. Qual é o grande segredo de uma peça? Primeiro que você não pode deixar aparecer linha, tá? A linha tem que sumir. Nenhum desenho realista tem linha, ele tem massa, ele tem volume. Então você não vai ver linha. Aqui, mas parece uma linha aqui embaixo. Não, é porque você tem uma sombra mais escura. Então você vai ter um contraste maior que parece até um risco, mas não tem linha, tá? Então eu vou parar de falar, gente, eu queria que vocês observassem, porque depois eu vou dar uma acelerada para vocês nessa parte. Eu quero falar uma coisa também antes de acelerar. Eu tô trabalhando aqui com o papel sulfite, tá? Com aquele que a gente chama de ofício, né? Na verdade é um tamanho A4. Eu optei por trabalhar com ele, gente, porque eu acho que a maioria vai estar com esse papel, né? Então eu não peguei um papel apropriado para desenho, porque eu quero mostrar para vocês que dá para fazer exercício nele. Não é o melhor papel, como eu já falei em outros vídeos, mas dá. E na próxima gravação, eu vou gravar novamente um videozinho sobre o material que a gente vai começar a usar agora com um desenho já mais realista, tá? Principalmente o papel, porque eu vou mostrar para vocês algumas opções de papel, vou ver se eu faço até um levantamento de valores, né? Mas assim, Lília, eu não tenho como comprar isso agora, não tenho essa intenção, continua fazendo no sulfite. Lógico que você, às vezes, não vai conseguir o mesmo resultado, né? Que eu vou conseguir fazendo no papel próprio a desenho, tá? O caminho é mais árduo, né? Com papel inadequado. Mas não é impossível não, tá, gente? Aquilo que eu já falei para vocês, que eu fazia muita coisa, até trabalho de faculdade, nós fazíamos muita coisa no sulfite naquela época, a não ser, assim, alguns trabalhos mais importantes e tal, que alguns professores exigiam, mas a gente fazia bastante coisa mesmo, né? No sulfite. E eu vou apresentar algumas possibilidades de papel para vocês conhecerem e até poderem também pesquisar, ver preço, escolher, né? Então, olha, vocês estão vendo que eu tô indo aos poucos. Ué, Lília, mas você não deixou o branco aqui. Seria uma opção, tá, gente? Eu posso deixar o branco aqui, né? Mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Eu quero mostrar o uso do pó de borracha. Então, eu até tampei o branquinho ali, que ele estaria situado mais ou menos aqui, ó, né? Posso até já marcar, porque depois eu vou apagar isso aqui, tá? Falado sobre o papel, então agora eu vou ficar quietinha pra poder acelerar.
É isso, gente. Olha, ficaria melhor se eu agora passasse pincel, né? Ou algodãozinho, ou até mesmo papel higiênico. A diferença deles, o papel higiênico intensifica mais. O algodão, como tem muitas fibras, ele faz um sombreado mais suave. Então, ele é ideal para coisas assim, que a gente quer uma textura muito lisa, suave. Para pele, eu gosto mais do algodão, né? Papel higiênico para outras superfícies, para cabelo, para tecido, dependendo do tecido, né? E o pincel, ele faz, às vezes, meio que dos dois, né? Depende muito da pressão que você exerce com a mão, do pincel tá limpo, essas coisas assim, tá? Então, tá aqui mais ou menos, né? Encerrando. É demorado, tá, gente? É demorado para ficar bom. Você tem que fazer o sombreado com muito cuidado, muita paciência, repetindo o processo várias vezes aqui, passando no mesmo lugar várias vezes, e os limites têm que estar muito definidos, né? Porque como é massa, é volume, então você tem que ter a definição do que está à frente, o que está atrás, você não pode ter contornos difusos, a menos que fosse claro no claro, né? Mas mesmo assim você vai ter qualquer sombrinha que você tenha, a sombra ela é bem delimitada, né? A luz e a sombra aqui no caso, né? Incidindo em cima da peça. Então é isso, tá? Se eu ficar olhando, eu vou ficar aqui eternamente, porque até eu considerar que tá bom, demora, tá? Então agora eu teria que mexer nessa sombra aqui embaixo. Pra gente conseguir o efeito de passagem do tom mais claro pro escuro, é demorado, porque se ficar uma falhazinha, um granulado do lápis, uma manchinha que não é para estar em determinado lugar, você não consegue o efeito, tá? Realmente, assim, trabalho mesmo de paciência, observação, mas é muito gostoso, gente, muito gostoso de fazer, porque assim você desconecta do mundo. Eu brincava com os meus alunos que o desenho ele é um plano B. Quando o plano A está falhando, certeza que o plano B vai te ajudar, sabe? Então, é bom a gente ter planos B na vida. Nem sempre é do jeito que a gente quer. Vou pegar aqui a borracha, porque eu tenho o rebatimento de luz da mesa na peça. Então, aqui embaixo, ó, eu tenho um filete mais claro. Lembra que eu falei com vocês que é treinar o olhar, é aprender a enxergar, né? A gente com desenho, a gente aprende a enxergar, porque não basta você ver, você tem que ver enxergando detalhes, né? Nuances de tonalidade, onde está a luz, tudo isso no desenho é fundamental para você. Vocês não estão enxergando, mas aonde eu passei o compasso, porque ele está com grafite mais duro, e aqui eu meio que passei por cima dele, ficou uma valinha. De perto eu vejo risquinho branco. Que é uma técnica, né? De fazer ruga, aqueles pés de galinha, porque a ruga ela não é mais escura. Em geral a ruga é mais clara. Então uma técnica é essa, você passa uma ponta seca, né, que não vai cortar o papel, só vai deixar essa valinha, e depois você vem com grafite fazendo a sombra. E aí, naquela valinha o grafite não vai entrar, ela vai ficar mais clara. E dá a impressão de uma ruguinha, né? Gente, eu tô com a voz horrível. Peço desculpas porque eu tô fazendo força para falar. É isso, gente. Olha, eu acho que, né? Vou parar, porque senão eu não saio daqui. Mexendo nisso aqui eternamente. Mas eu sou assim mesmo, tá, gente? Com desenho. Chega uma hora que eu tenho que me afastar, senão não saio. Vou pegar mais um pozinho de borracha, tá? Então aqui, ó. Rala a borracha. Tem que ser uma borracha que faça pó, não pode fazer minhoquinha. Depois vem no meio com a borracha mesmo, porque sempre dá uma sujadinha, né? Abrindo o branco mais absoluto no meio. Gente, é isso, tá? Sem passar pincel, sem passar algodão, né? A gente conseguiu o efeito que a gente quer só com lápis, tá? É isso, é essa aqui, ok? Até a próxima aula, que será
já um exercício e também vou gravar um videozinho curto falando sobre os papéis, ok? Abraço, tchau, tchau.